Ordem. Gabriel Alves. Publicação independente. O único desejo desse livro é dar clareza. Dedicatória. Ao buscador. O princípio. Perante os estímulos que formam a minha consciência, estruturando a realidade que percebo, posto-me primordialmente em observação, quero entender a sua natureza e os porquês de sua percepção. A natureza me permitira, e me tender a pensar, possibilitando entender a sua obra. A vida quer que eu a leia e a compreenda. Assim se clareia o princípio, a verdade, através da qual me leva ao fim correto. Guia-me ao propósito proposto pela vida permitindo o fluxo. Neste sentido, a verdade é para onde a vontade natural tende. É a paz na mente do ser correto que busca a plena realização do bem. Adentrar ao tecido da realidade sem o auxílio da verdade é como lutar uma batalha com as mãos atadas, seu verdadeiro potencial é abafado pelo erro. É como querer voltar para casa mas ficar dando voltas em círculos. Isso causava-me arrepios. Essa maneira de viver funcionava de maneira aparente, mas para qual propósito? Viver apenas pela ótica da percepção aparente, sem ter uma reflexão profunda e metodificada, é ter uma vida rasa, e este não alcança níveis consideráveis de clareza e deste modo não consegue extrair da vida o seu máximo potencial, só acessível ao conhecedor da verdade. Sendo assim, a verdade deve ser buscada pelos pensamentos dos seres, devem enxergar além das camadas aparentes e extrair o verdadeiro conhecimento, aquele que libertará a vida das correntes do erro. Ó, vida, se me permitistes pensar, cabe a mim honrar esta dádiva. Devo selar esta aliança. Ouvirei teu canto soprado em meu intelecto. Pela glória da verdade. Consciência, existência. Parte 1. Aquilo que engloba todas as possibilidades do pensamento humano. Se algo está fora da consciência, é uma verdade desconhecida, e logo, é suscetível ao saber. Tudo o que está na consciência foi recebido primeiro pela percepção dos sentidos que esboçam os traços da realidade, que inicialmente se dão superficialmente, sujeitos à distorção e ao erro. A verdade encontra-se na razão do pensamento reflexivo. Após este processo metódico, o indivíduo tem acesso a uma ideia mais cristalina e coerente em relação à realidade. A consciência contém a existência, e a existência contém a consciência. A sabedoria dos tempos está na mente que interpretou o todo, a justa união entre estes dois, que formam a estrutura da realidade. A visão do homem se limita à sua capacidade de enxergar. Busque unir seu eu mais íntimo à existência, compreenda-se como célula pertencente deste todo, e então, expanda a via que liga-te a este plano, a consciência. Parte 2. A existência é a complexa vontade da natureza que criou a vida, formada pelo conhecimento eterno cravado pela eternidade nas camadas da existência, que propiciam que a realidade aconteça, que os acontecimentos se perpetuem. Este conhecimento são as engrenagens que permitem o caminhar em transformação em direção à vontade da natureza. Cabe ao ser humano conhecê-las e assimilá-las para viver nos trilhos da vida. Por trás de todo efeito tem uma causa complexa com intermediários variados que circundam o causador influenciando o destino para onde trilha o mundo. Cabe a nós conhecer as leis e os intermediários para aprender a viver de modo mais harmonioso, consciente de nossa capacidade de mudar o mundo. Os 5 sentidos apresentam uma base para a partir deles compreendermos a vida. Depois de receber as informações dos sentidos, devemos atuar com a reflexão, a busca dos significados das coisas. Ou seja, a reflexão aguça as ferramentas perceptivas. Quando se atinge a sabedoria, o ser está suscetível ao seu exercício, se souber o que tem de fazer, e de fato o fazer, está honrando a sabedoria. O conhecimento tem como único fim prático seu exercício para a contribuição à ordem natural. E deste modo estará em harmonia com o meio em que lhe permite ser, a existência. O ser. Ouço a voz de Deus, a energia que ecoa na mente, no espaço e no tempo, converto a sua sabedoria nas palavras dos homens.
Confortado pela luz do bem, faço da existência minha morada, faço do universo a minha casa, pois tudo na vida caminha a algum ponto, todas as coisas têm o seu propósito, tudo o que é de fato a verdade. E essa verdade é a suma dignidade da existência. Alinhe-se à verdade, à natureza do mundo, com a mente no alto e coração limpo, a estrada reta deve ser o único caminho. Com a mente aberta e unida ao mundo, faço-me ponte dos pensamentos divinos. Ecoe pelo mundo, pensamento eterno, e como uma brisa suave, permita o fluxo. Sabedoria. Conheça-te a vida, o fim de todo o processo deve ser a excelência. O ser portador do saber tem a consciência ampliada, o coração coberto de serenidade e a mente focada no bem, na verdade e no propósito proposto pela vida. Ao saber de fato como a existência funciona, naturalmente deve-se sentir humanidade e em sequência a vontade de ser da forma correta. A partir disso a coragem emerge de nós como fruto do saber, ela é o combustível natural da vontade que leva à possível resolução da distorção. Quando o processo é concluído de acordo com a verdade, atingimos a excelência, e a harmonia volta a se estabelecer, a vida entra nos eixos, caminhamos enfim na direção do bem, desabrocha-se a vida em excelência. Liberdade. O verdadeiro caminho é a estrada reta, todo o resto é ilusão e desperdício, e uma vez estando na estrada reta, torna-te digno de nela estar, a retidão exige sacrifícios e crescimento. Tenha temperança e que esta virtude conserve teu espírito dos vícios permitindo que se centralize e se estabilize na trilha, conservando teu espírito das sombras da mentira e do erro. Refine aquilo que já és, o estágio seguinte exige um ser à altura da sua demanda, assim torna-te digno da verdade. Responsabilidade. Cabe a mim centralizar meu potencial de influência para obras com fins benignos. Respeito é reconhecer o outro como, assim como eu, merecedor de vislumbrar a excelência. Siga o caminho com prudência, zele pelo dom da vida, o mundo que encontraremos no instante seguinte encontra em mim uma oportunidade para presenciar seu florescer, e eu também quero admirar este espetáculo. Honestidade. Seja fiel à verdade. A justiça é o equilíbrio, é ouvir a Deus e obedecer suas leis, é ter o coração limpo e não desejar outro caminho senão o da verdade, o honesto honra a vida. A peça final para que o sistema funcione corretamente, a honestidade. Ser honesto é ouvir a Deus e ser paralelo ao seu pensamento e vontade. Conclusão. Na contemplação da grandiosa e eterna existência, recosto-me sobre o solo terrestre e miro o firmamento. Tudo o que é de fato a verdade, e essa verdade é a suma dignidade da existência. Nada é mais importante do que a verdade, pois, só ela existe de fato, na realidade. Se existe a verdade, e se ela é o bem, o correto e o justo, não há outro caminho viável a seguir. Ela está além de um direito, é um dever lógico e racional do conhecimento. Afinal, qual seria o marinheiro que se lançaria ao mar sem bússola e sem mapa? Da mesma forma, qual seria o ser humano que gostaria de viver uma realidade sem saber a verdade? Cujas ações não sabe as consequências do futuro. Cujas dificuldades e crises não sabe superar. Busca-te a verdade e o teu exercício, para que assim a vida ocorra de acordo com a ordem.